Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Salim. A Salim entra agora no segundo ano no mercado imobiliário e diz início que procura fazer as coisas com seriedade e transparência. Hoje vamos falar de pessoas, falar de trabalho e de resultados que não aparecem por acaso. A Salim nasce da visão do Bruno Nóbrega. Hoje não vai ser entrevistado, mas está aqui no estúdio. Este primeiro episódio serve para dar a conhecer algumas das pessoas que tornaram esta casa uma referência, digamos assim. Temos connosco 4 consultores, não estão todos aqui neste momento. Temos primeiramente o Telmo, que foi o número 1 de faturação bruta no ano de 2025, como também de clientes vendedores. Então, antes de mais, o que é que te faz, de certa forma, especializar nesta vertente de mercado? Sinceramente não sei bem. Se for a comparar vendedores e compradores, acho até que os compradores é menos complexo. Mas pronto, eu gosto de ter os imóveis para vender, de ser eu a fazer essa parte. Claro que tratamos de muito mais coisas, papeladas, gerimos as visitas, enfim, tudo o que envolve, ou quase tudo o que envolve a venda de uma casa. Mas eu gosto, é um desafio. Novamente é mais complicado, mas eu gosto disso desde que comecei, que tenho tido mais essa tendência. E pronto, se corre bem, nós tentamos manter e tem sido isso. Não há assim grande ciência. E correr bem. Tem corrido bem, E tem tem corrido corrido bem, tem bem. corrido, tem O que é resultado. que, o que é que achas que faz com que as pessoas confiem tanto em ti? É a tua transparência? Eu tento, não sei se é isso, acho que isso só cada um podia responder, mas pelo menos é uma coisa que eu tento passar: é a transparência, o profissionalismo, o serviço, que é uma coisa que nós aqui na Salem focamos muito e valorizamos muito a questão do serviço, porque há muitas agências e por alguma razão as pessoas nos dão a casa a nós e não aos outros, Claro. e a maioria delas com muito mais anos no mercado do que nós. E é isso, é focar na transparência, no profissionalismo, no serviço que nós prestamos. Acho que é muito por aí. Pegando aí nessa parte, a parte da transparência, como estavas a dizer, também para confiarem. Tu, na tua opinião, o que é que achas que nunca se deve, vá, de certa forma, dizer a um vendedor? Para não enganar, vá, assim por dizer. Eu acho que, para mim, é logo dizer um valor de mercado acima do que a casa vale, que isso acho que é o que acontece mais, infelizmente, aqui não só na Madeira, na região, mas acho que é o que acontece mais, é chegar alguém com aquela fome de angariar a casa e ter a casa para venda e dizer um valor muito acima, porque sabe que o proprietário à partida vai dar a casa, vai assinar e vai dar a casa para venda. Acho que isso é o primeiro erro que se pode cometer, e pronto, e que nós mais uma vez tentamos não fazer aqui e dar sempre o valor justo. Claro que nem sempre as pessoas concordam com isso, porque pronto, a nossa casa é sempre melhor do que a do vizinho, mas nós temos que ser sérios, e pronto, é isso. Falando também aí da vertente que tu estavas a falar do valor de mercado, o valor da casa, que tipo de ferramentas é que tu usas, tecnológicas ou não, para, por exemplo, estimar um valor de um imóvel? Nós fazemos uma análise comparativa, como o nome indica, comparamos com outros imóveis perto da região onde a casa está. É algo manual, não é feito com. Nós usamos, claro, as tecnologias, os portais de venda e uma plataforma que temos também, mas é feito de forma manual, por nós escolhemos as casas, apresentamos esse estudo de mercado em papel sempre aos clientes e mostramos porque é que achamos que a casa vale aquilo. E é isso, acho que dá muito mais confiança chegar ao pé de um cliente e mostrar porque é que nós chegamos àquele valor, e não ligar para ele e dizer que vale 300, porque sim. Acho que isso conta mesmo muito, muito. Eu tenho uma tendência de mais de vendedores, e acho que a Salem também, no geral, a empresa, e acho que é muito por aí, por apresentarmos o estudo de mercado somente em papel. Acho que é por aí. E tudo, em todo esse processo, que acredito que também seja, como disseste, um desafio, desafiador e complicado, ahm, o que é que se torna, ou seja, mais difícil? O que é, ou seja, para além do contacto com o cliente, que é sempre às vezes um bocado complicado de passares, um bocado aquela perspectiva ou a tua visão acerca de um imóvel, mas o que é que consideras que é mesmo o maior desafio de todos? É fazer o cliente acreditar que a casa vale aquele valor que nós dizemos, porque há tanta concorrência que acaba, e voltando um bocadinho atrás, acaba por acontecer sempre de haver outras agências e outros consultores que chegam ao pé do cliente e dizem que vale, sei lá, a casa vale 300, dizem 400, e é mais apelativo vender a 400 do que a 300.
E isso para mim, o maior desafio e o mais complicado que nós temos é, pronto, fazer ver que de facto não vale, por mais que se queira vender ao máximo valor e é o nosso objetivo também, mas quando não vale, não vale e não vale a pena tentar. Consideras que o mercado imobiliário está-se a transformar, está a mudar? Está a mudar, acho que no sentido de se usar mais, essa é uma tendência geral também, de se usar mais, por exemplo, a inteligência artificial, a forma que se promove as casas, muito mais em vídeo hoje Pois. do que as fotos. Acho que pelo menos nós temos muito mais alcance nos vídeos que fazemos do que nas fotos, mesmo nos portais. Nesse sentido, acho que sim, acho que tem mudado Imagina, bastante. tu como vendedor, acreditas que a ferramenta de vídeo, por exemplo, consegue-te facilitar de certa forma no processo de venda do que, por exemplo, as fotografias, como se usa também? Eu acho que sim, acho que facilita muito, dá uma ideia completamente diferente da casa, porque as pessoas normalmente, pelo menos antes, o que viam primeiro eram os vídeos, há uma percepção, mas depois chegando à casa, às vezes muda um bocadinho, as áreas dentro Claro. da casa. O vídeo acho que dá uma percepção muito mais próxima da realidade. E depois, pronto, por chegar a muito mais gente, acho que facilita muito, é muito importante mesmo. E também, queria ter feito esta pergunta há pouco, pois entretanto surgiu uma outra, mas como tínhamos falado, o mercado atualmente, o imobiliário, está a mudar, também está mais competitivo, digamos também mais agressivo, assim por dizer. Tu como consultor, como é que geres as emoções e mantens a motivação diária para continuares a exercer? É complicado, acho que uma das coisas mais complicadas nesta profissão, na nossa, é gerir as emoções. É mesmo muito complicado, eu não tenho uma forma, pronto, profissional de dizer como é que se deve fazer, tenho a minha, depois cada um arranja a sua, mas sem dúvida que é o mais difícil porque é inevitável, nós ouvimos muito mais não do que sim. Temos que batalhar, ir atrás, ouvimos muitos nãos, e pronto, aquele sim é o que nós temos que aproveitar, mas é muito complicado. Agora, antes de efetivamente recebermos o teu outro colega aqui em estúdio, olhando, fazer um género de uma retrospectiva, o Tom dá uns anos atrás, tu obviamente, atenção, não estou a julgar, pode até acontecer, atenção, mas obviamente que quando chegas à tua idade adulta, o teu grande sonho não era seres consultor imobiliário, acredito. Conta-me um pouco do teu percurso até aqui e o que é que te leva a escolheres esta profissão que hoje em dia é bastante valorizada. Eu sempre gostei, por acaso, sempre, a partir dos Pronto. 18, 20 talvez, sempre gostei desta área, por acaso. Mas claro que eu queria ser o Ronaldo. Há uma maioria também queria jogar futebol e ser profissional, mas isso, pronto, não. Uma lesão no joelho, não deu. Mas sim, da minha parte eu sempre gostei da área e já tinha tentado, eu entrei há cerca de 3 anos, já tinha tentado entrar, mas achei que as condições não eram boas para mim e acabei por não entrar já há bastantes anos atrás. Entrei há cerca de 3 anos noutra agência. E pronto, as coisas têm acontecido, aprendi com pessoas que já tinham muitos anos e muita experiência nesta área, e isso foi, claro, é fundamental para mim, e isso, as formações que nós fazemos também. Tu curiosamente falas do Cristiano Ronaldo, que tem uma mentalidade, já se sabe, não é preciso estar aqui a descrever. Interessante gostava de saber que tipo de valores é que o desporto te incutia até os dias de hoje, que praticas no teu dia de trabalho, por exemplo. Sim, acho que o espírito de equipa veio muito do desporto, e é muito importante em qualquer equipa, e nós também somos uma equipa. Acho que isso é pronto, o valor mais importante que tirei é o espírito de equipa. É muito importante porque, como disseste antes, este mercado é muito agressivo. Não só fora, mas também nós cá Claro, dentro, claro. nós acabamos por ser, cada um trabalha para si, por si. E pronto, é importante ter espírito de equipa porque é fácil, pronto, passar por cima de alguém, ou a questão de ter contactos de alguém que quer vender e o meu colega também tem, a própria questão de fazer visitas. Pá, acho que é preciso ter muito espírito de equipa e saber ajudar os outros e perceber que dá para todos. Por isso, se foi para aí, espírito de equipa, sem dúvida. Hum, ou seja, tu falaste da equipa, do espírito de equipa, acima de tudo. É esse o segredo que faz a Salim ser diferente das outras empresas. Eu acredito que sim, acredito que é muito por aí. Acho que é mesmo muito importante. Somos uma equipa também pequena, jovem, e acho que é fundamental ter um espírito de equipa nesta profissão, mais uma vez agressiva como está e competitiva como está. É muito importante ter um espírito de equipa mesmo muito forte e que se pratique, que não se diga só o que existe, mas que se pratique. Nós também temos as nossas questões uns com os outros, há sempre nas nossas reuniões momentos em que não concordamos um com o outro,
às vezes levantamos a voz, isso faz parte pronto, das equipas também, mas acho que conseguimos ultrapassar isso. Lá está, com o espírito de equipa que temos. Agora, para terminar e também remontando ao teu ano de 2025, ao teu grande ano de 2025, ehm, qual foi o segredo? Adotaste alguma estratégia diferente da que tinhas adotado em 2024, por exemplo? Não, acho que não sinto que tenha mudado alguma coisa na minha forma de trabalhar. Claro que nós tentamos ir sempre melhorando e aprendendo com as formações e tudo, mas na forma que eu tenho de trabalhar, não. Acho que nós encontramos aqui na Salem todas as condições para fazer bem o nosso trabalho, para prestar bem o nosso serviço, e aí sim, acho que aí fez a diferença, sem dúvida. A questão de termos uma equipa pequena, termos um departamento que nos ajuda todos os dias, não há nada que nos falte para prestarmos um bom serviço. A nossa desculpa nunca vai ser essa, pode ser alguma, mas essa não vai ser para não fazermos as coisas bem. Nós temos todas as condições e acho que isso fez a diferença. Obrigado, Tom. Obrigado. E depois de termos connosco o Telmo, que era o número um de vendedores, temos connosco o número um de compradores e também de produtividade, João. As duas mais jovens, aqui da Salem, o Golden Boy, assim por dizer. Mas já tens um percurso muito consistente. Na tua experiência, qual é o maior desafio entre trabalhar com clientes vendedores e compradores? Pá, em relação aos clientes vendedores, acaba por ser um bocadinho diferente. É preciso corrermos um bocadinho atrás do produto para podermos também acabar por estudá-lo da melhor forma, apresentá-lo da melhor forma e defender valores também da melhor forma. Ou seja, é todo um processo que acaba por ser mais longo, acaba por ser mais cansativo, mas que no fim de contas também é o que acaba por ser a base do imobiliário, apesar dos compradores serem algo, e é por isso também que os trabalho bastante, acaba por ser algo que vem um bocadinho como consequência, porque a base está sempre nos vendedores e no produto. Sem produto é muito complicado estarmos sempre a aguardar que apareça algo para apresentarmos aos nossos compradores, e é um bocadinho por aí a grande diferença. Claro que os compradores acabam por gostar de trabalhar e de um pouco de vender o que eu idealizo, o que eu consigo ver para além do óbvio, mas muitas vezes acaba por ser, na parte dos compradores, a parte mais desafiante é mesmo conseguir encontrar um produto que compra com as expectativas que o cliente acaba por ter. Neste mercado que os preços, tinha dito isto, tinha falado disto com o Telmo, ou seja, é um mercado que está muito mais competitivo, mais agressivo, os preços estão cada vez também mais altos. O que é que te preocupa quando um comprador pede um imóvel e tu sabes que não vai ser fácil de se concretizar? Pois, realmente o que me preocupa acaba por ser mesmo, acaba por ser mesmo isso, não é? Estamos numa fase em que existe muita, ou seja, muita procura e a oferta acaba por ser muito reduzida. E claro que muitas das vezes aquilo que se procura e aquilo que se consegue em termos de capitais e de viabilidade bancária acaba por não coincidir com aquilo que queremos. Normalmente é o que acontece mais e sempre que aparece algo, desaparece muito rápido. É uma questão de, às vezes, de segundos e de minutos até haver uma reserva e que já não. Pá, posso estar a dormir, eu posso estar a fazer algo que não. Coincidência, posso estar num momento indisponível e às vezes ao contrário, eu falo com o cliente e o cliente está a trabalhar e durante esta questão de minutos, às vezes quando aparece um produto que não seja nosso, mais uma vez, acaba por ser uma questão de muita sorte em conseguirmos captar esse produto para o cliente. Ou seja, isso também acaba por gerar, digo eu, alguma frustração, talvez. Claro, porque Com- Como é que qual é o mecanismo que usas para ultrapassar isso? opa, quando acaba por ser algum produto, e é por isso que é sempre bom haver os clientes compradores quererem trabalhar com consultores imobiliários, é mesmo por isso, porque acabam por ter acesso prévio a muito produto que não está no mercado ainda. Por exemplo, se for um produto aqui da nossa imobiliária que o Telmo tenha angariado, ou qualquer outro consultor que não seja eu, nós temos trabalhos em equipa, temos reuniões de equipa e acabamos por partilhar um pouco aquilo que temos com os nossos colegas. E se houver algo que interesse, que eu sei que possa interessar algum cliente comprador meu, eu consigo transmitir para ele e ele acaba por ter um acesso prévio, com mais calma, e que acaba por ser mais fácil e mais sério todo esse processo. Às vezes acaba por impulso, quando é por fora,
noutras imobiliárias, acaba por ser muito complicado de gerir tudo isso. O impulso, o momento certo para visitar o imóvel, o ter muitas vezes correr atrás do prejuízo e correr atrás de outras propostas que também acabamos por compradores estar sempre um pouco desesperados quando aparece algo a preço. E às vezes isso é muito complicado de gerir, tanto a nível de valores como a nível de rapidez no processo. Um ritmo de trabalho insano, praticamente. Achas que este ritmo de trabalho não é para qualquer um? Pá, eu até sou uma pessoa que até gosto de... e sou bastante estimulado por isto. Gostas de pressão? Gosto do que me estimula. O teu mindset também é do Ronaldo Montado. Não há questão daqui da pressão, nem de... Claro que a pressão acaba por estimular e acaba por dar um bocadinho de adrenalina, e quem gosta deste trabalho tem que gostar de adrenalina. Isto nada é certo, é tudo questões assim, negociações muito rápidas, às vezes muito longas, e é preciso ter um bocadinho de pulso, porque é muito volátil. Se não somos fortes emocionalmente, acaba por ser complicado tanto de oferecermos um bom acompanhamento aos nossos clientes, como mesmo para nós, a nível pessoal e profissional, de aguentar tanta carga e tantos estímulos que aparecem diariamente à nossa frente. A meio de tudo isso, o que é que consideras que é? Eu sei que vais enumerar muitas coisas, mas o que é que achas que é mais difícil? Para mim, em geral, Sim, para ti, para em mim geral. pessoalmente, no meu Para ti, trabalho, o que é mais difícil? Acho que é mesmo isso, lidar muitas vezes com a desilusão, de não conseguirmos negociar a tempo, às vezes não conseguirmos, para os clientes compradores, dar o melhor seguimento, às vezes mesmo para os clientes vendedores, às vezes não é tão fácil de conseguirmos captar o produto ao valor que nós achamos mais correto, porque toda a gente acaba por estar um pouco iludida, a população que não trabalha no meio, acaba por estar um pouco iludida em geral Claro. com tudo o que está à volta, e para nós isso é muito complicado, é muito difícil de gerir, e muitas vezes a desilusão quando vamos angariar e que está muito diferente o que nós realmente aconselhamos àquilo que o cliente acha que pode valer o seu imóvel, acaba por desiludir muito. E na parte dos compradores, quando não se consegue que a proposta seja aceite, os momentos de desilusão são mesmo os mais complicados de ultrapassar, porque é como muito tudo na vida, as desilusões nunca Nunca são fáceis. são fáceis. E tu há pouco estavas a referir, e tens razão, é um trabalho bastante volátil, não é linear, tem muitos altos e muitos baixos. A verdade é que acabas o ano lá em cima, lá no alto. Olhando para 2025, o que é que achas que fizeste diferente para alcançar estes resultados? Diferente. Comparativamente a 2024, foste regular nesse sentido? Pá, acho que tem a ver muito, e nem é só específico para mim, mas a resiliência e a consistência acaba por sempre trazer os seus frutos em qualquer profissão. Nesta não é diferente. A questão aqui nesta é mesmo a resiliência. Acho que consistência é incrível e sempre vai dar frutos em todas as profissões. Nem sempre as coisas correm como nós queremos, mas temos de estar sempre na consistência, naquilo que fazemos, senão não é de um dia para o outro que nasce frutos. Mas a resiliência neste trabalho acho que foi o meu ponto-chave para o sucesso que tive no ano 2025, nestas colisões, nestes desafios que foram aparecendo e obstáculos. Opá, olhar sempre para o copo meio cheio e tentar pensar numa solução e não focar tanto no problema, porque ele já está lá. O que nós temos de pensar é mesmo na solução. E nisso acho que foi a chave para conseguir desbloquear muitos negócios e muitas situações com os clientes que realmente às vezes em momentos mesmo comigo são mais complicados e acabam por às vezes nos colocar um bocadinho mais fora daquilo que é o foco diário. Tu referiste aí três palavras, que foi a resiliência, o espírito que é combate, não foi? Combate. É isso. E a consistência. A consistência, ou seja, isto para te dizer o quê? Para fazer aqui uma pequena ligação. Tu ainda jogas à bola, certo? Sim. Pronto. Mas já tens o passado no desporto. Isto para fazer, fiz esta pergunta também ao Tom, que é, ou seja, essa capacidade que tu tens de nunca desistir, a resistência, a resiliência, o desporto passou-te alguns valores que tu ainda hoje em dia utilizas no teu trabalho. Claro que sim, claro que sim. Acho que é mesmo um pouco por aí que o desporto consegue ser um ponto de diferença entre duas pessoas, uma que pratica o desporto, outra que não.
que é isso mesmo, sermos resilientes, ou muitas vezes as coisas não correm como nós queremos, por muito que nos esforcemos para tal. Às vezes dependemos de coisas que não são só nossas, por exemplo, no futebol são 11 os jogadores a trabalhar para o mesmo objetivo, mas nem sempre Claro. corre tudo bem a todos, e isso acaba por afetar toda uma equipa, e aqui acaba por ser da mesma forma, estamos a trabalhar, mas tem o cliente comprador, tem o cliente vendedor, tem o consultor responsável pela outra parte, tem todo um processo de negociação que acaba por realmente precisar de que tudo se alinhe para que as coisas funcionem, e muitas vezes isso não acontece, e é realmente nisso que o desporto acaba por dar muita carga para conseguirmos aguentar todas estes altos e baixos. O futebol o futebol é assim, É é o- imprevisível. Provavelmente foi o grande, um dos grandes backgrounds que tu tiveste para a tua profissão de hoje em dia. Porque o desporto é realmente isso. Acho que até a vida no geral, não é? Mas isto também para te perguntar aqui. Tu falas de equipa, há pouco, também em conversa com o Time, eu referi que o que efetivamente um dos motivos que diferencia esta empresa das outras é o espírito de equipa. Concordas? Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente que muitas das vezes são os consultores que estão no momento, no processo, acabam por dar a cara, quando as coisas correm bem, e também quando as coisas acabam por correr menos bem, mas tanto os nossos colegas, que desabafamos inúmeras vezes sobre uma situação que está encalhada, que está a correr menos bem, que conseguimos com experiências uns dos outros, acabar por dar uma opinião que pode ser mesmo muito útil uns para os outros, e isso, na parte entre nós consultores, temos uma ligação excelente que nos leva sempre para cima, e raramente, é claro que nem tudo é um mar de rosas, mas raramente nos leva para baixo, é só sempre para cima, e tentamos puxar uns pelos outros dessa maneira. E depois, claro, acabamos por ter aqui uma equipa de background processual, de redes sociais, que nos acompanham todos os dias e que realmente fazem com que não deixam nada cair. E isso acaba por ser muito diferenciador, porque com isto tudo é normal nós não conseguimos acompanhar e dar seguimento a tudo da melhor maneira possível, e termos estas bases que nos acompanham diariamente, que nos ajudam imenso, e que são também tudo o que eu conquistei o ano passado deve-se muito também a trabalho dessas pessoas que muitas vezes não estão à frente das situações, não é? É um pouco assim. E falando, como tu referiste aí um ponto importante, que é a parte das redes sociais, que estão cada vez mais presentes e são cada vez mais importantes em todas as vertentes da nossa vida, seja para promover, seja para vender, etc. O Telmo referi que isso foi uma das ferramentas que também o ajudou, de certa forma, a dinamizar alguns imóveis. Tu, para além das redes sociais, que tipo de ferramentas tecnológicas ou não utilizas diariamente e que achas que possam ter sido uma mais-valia para ti? Bom, acho que, obviamente, as redes sociais acabam por ter uma importância enorme, porque hoje em dia, no mundo que vivemos, quem não é visto não é lembrado. E todos nós estamos um bocadinho ligados à internet diariamente, uns mais do que outros, mas desde os mais novos aos mais velhos, temos sempre um tempinho ali para dar um scroll, e acaba por apanhar sempre algo que pode não ser interessante para nós naquele momento, mas que até possa ser útil. E depois, claro, o ser visto realmente é muito importante. Isso é uma pessoa que gosta muito de estar em ambientes sociais, porque acaba por essa parte que as redes sociais e que os trabalhos apresentam nesses sítios. Eu estou a falar, eu estou num sítio e as pessoas falam sobre o que é que eu anuncio, sobre os vídeos que fiz, e que realmente às vezes têm algo que posso entregar, e o diálogo e a comunicação é a maior vertente deste trabalho, é comunicar. Fisicamente não somos pessoas que se gastam muito, mas mentalmente é um dia inteiro a falar e a ouvir, e a falar e a ouvir, e é isso que realmente, a meu ver, é a melhor ferramenta que eu utilizo. É a comunicação. É a comunicação, sim. À base de tu nota-se que és um bom comunicador. O que é que achas que faz um comprador confiar em ti desde o primeiro contacto até o fecho do negócio? Pá, o que eu tento sempre transmitir desde o início, e a pergunta que me chega sempre, e o que me dizem, é que realmente é muito complicado comprar. Foi aquilo que já falamos anteriormente, não vivemos em tempos fáceis para compradores, o produto é pouco, mas o que eu tento dar é sempre uma réstia de esperança, tentar perceber o que é que eles procuram exatamente e o que é que estão dispostos a fazer para o conseguir.
Isto vai desde, às vezes, imaginar uma casa pronta a ter que comprar uma casa que precisa de algumas remodelações, algumas obras, e com a minha experiência, tanto pessoal quanto profissional nessa área, acaba por dar um bocadinho de conforto, porque comprar uma casa não é comprar, não é almoçar fora, ou seja, é um processo que realmente é uma responsabilidade muito grande e um passo enorme na vida de cada pessoa, e que tem de ser realmente levado com a seriedade. E muitas vezes é algo novo, ninguém comprou uma casa antes, entre aspas, e esse conforto que eu acabo, que eu sinto que acabo por conseguir dar, é a base para que todo o resto do processo corra de maneira confiante. Há desafios pelo caminho, mas o que eu tento sempre transmitir é que as coisas vão acontecer e que, por mais desafios, eu vou estar sempre ali para dar a melhor opinião que eu tenho a nível profissional, e acaba por, no final, conseguir receber alguns feedbacks que realmente vão ao encontro disso, que com muito esforço conseguimos, e que agradecem por eu ter ouvido o que eles precisavam. E acho que é um bocadinho ouvir. Falar é muito importante, e é uma área que realmente é preciso falar imenso, mas ouvir acaba por ser fundamental para conseguirmos oferecer aquilo que as pessoas procuram. Temos que entregar aquilo de uma forma ou de outra, às vezes desconstruindo a realidade para estes obstáculos. É mesmo ouvir e tentar dar o máximo para que consigamos, no final, no dia da escritura ou depois disso, essas pessoas, esses compradores, olharem para trás e se aperceberem que realmente conseguiram e que foi algo que procuravam e que talvez nem sabiam. E acho que é um pouco por aí. Uma das grandes valências do ser humano é querer sempre evoluir, querer sempre mais. Tivemos a falar até agora de um grande ano de 2025, não só para ti, como também para toda a empresa. Como é que projetas agora o ano de 2026, a nível individual, mas também para a Salim? Acho que o ano de 2026 realmente é continuar a melhorar, que é sempre assim que nós devemos viver. Em termos de empresa, vamos continuar a fazer isto, de inovar e melhorar e tentar aprender e tentar estar sempre na vanguarda do que é o imobiliário. E a nível pessoal é tentar ajudar ainda mais pessoas do que consegui ajudar em 2025, tanto pessoas que precisam de vender como pessoas que precisam de comprar, e o resto de certeza que virá como consequência, e de certeza que ainda correrá, se tudo correr bem, melhor. E connosco agora temos o Ricardo, que foi o segundo da produtividade, mas também recebeste o prémio de personalidade de Salim. Ricardo, este prémio tem um significado especial, acredito, porque foi atribuído através de uma votação entre os colegas. Na tua opinião, o que é que achas que eles viram em ti para te escolher como personalidade da empresa no ano 2025? De certa maneira, eu acho que em determinadas partes do ano, e também na minha entrada, também já tiveram a falar sobre isso, é o que é. Ou seja, talvez a minha emoção para falar com todos e até nas reuniões e tudo mais, aquele espírito alegre, motivado e tudo, e também a transparecer e entregar aos meus colegas essa motivação, porque muitas vezes devemos colegas, porque isto trabalha assim, um dia ou outro, não são todos dias bons. E eu estando lá, de certa maneira, às vezes com alguns colegas, consegui motivar essa pessoa a elevar ainda mais o seu dia e a ficar mais alegre com todos, não foi só com um ou outro, mas com todos. E eu acho que aí é que das pessoas terem votado em mim dessa maneira. Os teus colegas há instantes, por acaso, falaram da vossa união, do vosso espírito de equipa. Muitas vezes fala-se que neste setor não há amizades, que é um setor competitivo, agressivo, que é pronto, bastante difícil até às vezes fazerem relações de amizade, mas eles aqui falam efetivamente do contrário, que há um espírito de equipa, um espírito de entreajuda entre vocês. Achas que este prémio também transparece a parte humana, que é cada vez mais determinante para o sucesso da Salim? Sim, isso é fundamental. Porquê? Porque é como eu digo, sozinho não vamos a lado nenhum. Agora, quando temos um grupo ali unido, aí sim crescemos ainda mais. E neste mercado há casos que. Porque é este caso de agressividade, passar por cima dos outros, existe. Querendo não, Claro. querendo quer não, existe. E nesta equipa não, nesta equipa a gente fala um com os outros, tentamos partilhar com os outros e esta entrega é fundamental e é por isso que tem este espírito de união. Achas que é isso que diferencia a Salim das outras? Das outras sim, das outras é garantidamente que sim.
Ricardo, para além do espírito de equipa, da união, que tu acabaste de referir, na tua opinião, qual é aquele plus que a Salim tem, eh, para todos os dias ser a melhor escolha, para que tu queiras trabalhar cá todos os dias? Certamente a motivação que o nosso chefe de equipa, por exemplo, nos dá. E isso a gente sente muito, por exemplo, nas reuniões que temos, porque nós não temos, ou seja, há semanas mais trabalhosas que outras, e há semanas onde menos trabalhamos, e o nosso chefe de equipa motiva-nos até o ponto que para fazer ainda mais. Isso sem dúvida para mim ajuda imenso a querer aumentar mais o meu trabalho e Tu achas que a cultura de trabalho, ou seja, esse nível de exigência que o Bruno impõe, tá. não é para toda a gente? Não é porque às vezes a gente pode sentir aquele discurso, aquela motivação como uma ameaça. Ou seja, e não me agarrar naquilo e levar como um esforço. Agora olhando para 2025, tu recebes o prémio, óbvio, mas também acabas em segundo, na produtividade. O que é que achas, que fizeste de diferente, em comparação a 2024? Diferente de 2024, pá, porque 2024 para mim foi um ano que iniciei neste ramo, e foi um ano onde eu aprendi. Porque este ramo é este ponto, porque a gente pode no primeiro, segundo, terceiro mês facturar, e depois podemos agarrar com aquele valor e depois trabalhar menos. Eu tive dificuldades em ter a minha primeira venda, mas sinto que para mim foi bom porque eu molderei, eu agarrei nos meus erros, aprendi muito, muito com isso e consegui pegar no que eu estava a fazer mal e pá, mudei completamente e isso fez-me crescer ainda mais para ter um ano melhor. Ou seja, é aquele ano de aprendizagem que Sim. efetivamente aprendes. Acredito também muito com o Bruno e com a equipa em si. Sim. Qual foram, visto que tu eras um novato, assim por dizer, na equipa, qual foram os valores que eles tentaram te incutir e também algumas aprendizagens que foste colhendo? Sem dúvida, uma das aprendizagens ou seja, todos os clientes que nós trabalhamos, a gente tem que sentir da parte também deles querer trabalhar connosco. E uma coisa que eu digo muito com clientes que trabalham comigo é aquele ponto que é o quê? Existe acordos de venda para vender certo imóvel e existe prazos estipulados, mas eu sempre digo ao cliente que eu estipulo um prazo, mas se o cliente no primeiro, segundo mês não se sentir à vontade com o meu trabalho, eu rescindo o contrato e digo, não trabalhamos mais. Porque isso é fundamental, ter essa garra, esse querer trabalhar connosco, para mim é fundamental e eu levo isso o máximo possível. Acima de tudo também prezas pela transparência. Achas que é cada vez mais importante? Sem dúvida, sem dúvida. Houve alguma, neste ano do ano passado, do ano atrasado, desculpa, houve alguma pessoa que efetivamente, alguma pessoa, alguma coisa alguma pessoa, algum livro, algum documentário que tenhas assistido que tenha marcado positivamente este ano e que tenha-te feito crescer? Sim, foram alguns, por exemplo, o Tony Gonçalves, também um bom formador, Vítor Neves, e também um livro que ainda ando a ler, que é o do Máximo Forte, de Angariar para Vender, que é fundamental para quem também está a entrar no ramo. É incrível e eu levo isso para o resto da vida. Para além como tinhas dito, da questão de manteres a transparência com o cliente, acredito que apareçam, como é óbvio, como em todos os setores do mercado que estamos habituados diariamente, aparecem, claro, alguns clientes assim mais complicados. Mas na tua função, ou seja, quais são os maiores obstáculos que tu sentes na tua função e os mecanismos que tu usas para os ultrapassar? Um dos obstáculos máximos é, por exemplo, quando vamos tentar angariar um imóvel, eu sou muito eficaz no preço que o imóvel vale. Vou ao mercado, faço os meus estudos de mercado. E há uma dificuldade muito para angariar, no sentido que eu faço aquele valor, mas depois tem outra pessoa que dá muito acima. E isso é um dos pontos mais complicados para vender. E é por isso que também muito imóvel sai para o mercado com preços muito mais altos do que aquele que realmente vale.
O que a gente tenta dar a volta a isso, sem dúvida, tentar mostrar o que foi vendido, por exemplo, da zona, que é para também o cliente perceber o que foi vendido há pouco tempo naquela zona, e para tentar dar a volta. Porquê? Porque um imóvel que saia fora do mercado pode vir a sair com um preço muito mais baixo do que aquele realmente que nós entregamos, e isso é complicado. O João por acaso apontou isso como uma das grandes dificuldades, que é a questão digamos, daquelas falsas promessas que possam fazer a certas pessoas. Isto para te perguntar o quê? Tu, desde o primeiro contacto com o cliente até o faz, já percebemos que prezas pela transparência, que é aquela questão que também falaste da rescisão de contrato. Ahm, o que é que achas que é mais fundamental para manter a confiança do cliente para contigo e também para com a agência? Sem dúvida, uma coisa que eu faço, se o imóvel não é vendido logo de imediato, uma coisa que é relatórios. Eu, por exemplo, faço com todos os clientes que tenho um imóvel para vender, faço relatórios quinzenais ou até semanais, mas eu preço por melhor quinzenais, e o cliente, ou seja, está sempre a receber relatórios do que se está a passar com o imóvel. E o cliente sente-se motivado a falar comigo, porque está sempre a falar comigo. Não é, por exemplo, o que acontece em muitos casos, que é o cliente dá aquele imóvel para a pessoa vender e depois fica um mês, 2 meses sem contactar o proprietário. E isso para mim é um desfecho. E eu ganho muito, porque já recebi feedback da parte do vendedor, estou sempre a falar com o mesmo. E isso para mim tem sentido É essa transparência. o teu elemento diferenciador, é o que diferencia Sim. em comparação, por exemplo, com a concorrência, é o contacto constante, Exatamente. a comunicação também, por incrível que pareça, o João também falou da É. parte da comunicação. Mas para te perguntar, tu falaste da questão dos relatórios, falaste da questão de fazeres o estudo de mercado. Sim, sim. Tu usas alguma ferramenta que vai-te auxilia-te em todo este processo? Sim, sem dúvida. Por exemplo, nós temos a nossa plataforma com que trabalhamos e fazemos o tal estudo de mercado, como também vou à concorrência, ver os imóveis que estão à venda, e isso também ajuda para. Ou seja, é tudo um método tecnológico que nós usamos para chegar a esses valores e tudo mais. E a trabalhar melhor também. E para terminar, o ano de 2025 foi efetivamente o ano da tua afirmação, podemos assim por dizer. Ahm, Agora, em 2026, acredito que tens a meta, ainda és mais ambicioso de querer mais. O que é que pretendes melhorar e crescer a nível individual e também o que é que ambicionas para esta agência? Sem dúvida, crescer ainda mais o meu ciclo de influência, já, ou seja, fazer com que mais pessoas me conheçam, mais pessoas saibam que eu estou no mercado, estou a vender, e sentir e conhecer cada pessoa, porque eu acho que este mercado difere dos outros, e é também aquele que eu quis entrar, porque eu quando vou a uma casa de uma pessoa, e isso, todos os meus clientes vão concordar com isso, que é. Eu trabalho a nível profissional, mas eu gosto ainda mais de conhecer a pessoa a nível pessoal. E isso para mim é fundamental. E que essas histórias que nós criamos entre si é incrível. É incrível e faz-me motivar ainda mais para conhecer ainda mais pessoas e histórias. E é o que mais me motiva neste trabalho, é isso. Sem dúvida. E agora, para fechar o top 3 de produtividade do ano 2025 da Salim, temos o Leonardo. Olhando para 2025, o que é que achas que fizeste diferente para alcançar estes resultados? 2025 foi um ano diferente para mim, foi um ano de adaptação, foi um ano de mudança e, acima de tudo, foi um ano de aprendizagem. Hum, Comecei numa imobiliária nova, a Salim, um projeto novo. Já tinha vindo de uma outra imobiliária e tentei fazer um pouco diferente daquilo que estava a fazer. Não perdendo a base, que é um essencial, que é angariar bem para depois conseguir vender bem, mas comecei a focar um pouco mais nas redes sociais e também a ter, a pouco e pouco, fazendo umas formações no continente. Fiz uma primeira formação sobre o mindset de desenvolvimento pessoal e também de empresa, e agora recentemente fiz também sobre investimento imobiliário, que era um campo que quero começar a trabalhar, que é mesmo o investimento imobiliário.
Fiz apostas, talvez não correram assim muito bem, mas acima de tudo foi um ano positivo. Tu achas que efetivamente essa questão que tu falaste, essa mudança, digamos, de rotina, de hábitos, de procurares mais formações, também investires mais na vertente das redes sociais, que é cada vez mais importante, foram preponderantes para atingir estes números? É assim, em relação às redes sociais, eu achava que o processo ia ser muito mais rápido, mas é um processo que é lento, mas acredito que este ano vai trazer frutos. Possa ser efetivamente o sementar do que estás a colher. Ou Sim, seja, exato. do que plantaste, vais colher o que plantaste, assim por dizer. Sim, a ideia foi um pouco isso, é preparar o ano 2025 para crescer, para recolher os frutos em 2026. Tu, como tinhas referido, já tinhas estado noutras agências, atualmente estás cá. Na tua opinião, o que é que difere esta agência das outras? Acima de tudo, é o companheirismo, é a relação que temos com todos os colegas. Somos uma imobiliária jovem, uma imobiliária que está sempre a pensar em inovar, como por exemplo este podcast ou estas entrevistas é uma inovação e temos que estar sempre a tentar a nos adaptar ao mercado. Neste momento, o mercado caminha para redes sociais, videógrafos, fazer bons vídeos de conteúdo, inteligência artificial, e é para isso que nós caminhamos. E a nível da parte também do ritmo de trabalho, o que é que achaste de diferente, por exemplo, daqui para as outras experiências? É assim, nós consultores não podemos ter horários. E aqui o que eu percebi é como somos todos jovens, grande parte não tem filhos, conseguimos, atendemos chamadas fora de horários, atendemos aos fins de semana, fazemos visitas aos fins de semana e se queremos marcar a diferença é mesmo por aí, porque os nossos clientes, grande parte dos nossos clientes têm um horário das 8 às 6 e e nós temos que nos adaptar a isso, temos que fazer visitas depois das 6, temos que fazer visitas ao sábado e ao domingo, e muitas vezes precisamos dos nossos colegas para fazer partilhas entre colegas e acaba por ser um pouco por aí. Tu consideras que isso é provavelmente uma das partes mais difíceis ou... Assim, é difícil, mas nós temos que nos adaptar e nessa lei, nesse sentido, tem corrido bem. O que é, essa questão que tu, ou seja, de todos esses ingredientes que tu falaste, de vocês trabalharem, não terem um horário, por exemplo, de serem muito o espírito de companheirismo, como tu disseste, achas que é este o segredo para vocês manterem esta consistência? Sim, sem dúvida. Tu há pouco tinhas falado da inteligência artificial que efetivamente está cada vez mais presente nos nossos dias. Qual é a importância que, por exemplo, essas ferramentas têm no teu trabalho? Por exemplo, há muitos imóveis que não têm mobília e as pessoas veem um quarto grande que acham que a cama não vai caber lá naquele quarto. E então, com a inteligência artificial, nós conseguimos personalizar o apartamento e assim o comprador ou o cliente consegue perceber que efetivamente consegue colocar a mobília que quer naquele quarto e ter muita circulação. E isso ajuda imenso. Tu fazes uma certa, ou seja, personalizado, por exemplo, e digo, olha, Leonardo, eu quero ver como é que aquele quarto fica com uma mobília branca. Depois vem o João e diz que quero que a mobília preta. Tu consegues fazer, de certa forma, personalizado para cada um de nós. Consegue fazer personalizado para cada um de nós, mas nós colocamos, temos um padrão e colocamos aquele padrão e assim é mais fácil do cliente visualizar. Voltando um pouco atrás, o teu sonho profissional provavelmente não era seres consultor imobiliário, mas conta-me um pouco também do teu percurso, até chegar aqui para as pessoas que estão lá em casa ouvirem um bocadinho quem é o Leonardo. Ok. O meu sonho de criança não era ser consultor imobiliário, era trabalhar naquelas escavadoras. Isso era manobrador. Isso era o meu sonho quando era criança. E comecei a trabalhar. Mas está interligado. Está interligado, sim, sem dúvida. E comecei a trabalhar na parte da construção civil
o meu pai é construtor e então comecei aos fins de semana ou no verão a trabalhar como na construção civil. E depois disso intercalava no inverno, após acabar o secundário, estava muito indeciso se ia para a faculdade ou não, ou o que é que ia fazer. E eu andei ali 2 anos no inverno, trabalhava na construção civil e no verão era na do Salvador. E durante 2 anos fez isso, a minha atividade. Depois ingressei no mercado imobiliário, e gostava da parte da construção, gostava da parte das vendas, porque aos 18 anos comprei o meu primeiro carro, 2 meses depois vendi e foi sempre assim. Ganhaste o bichinho. Gostei do bichinho das vendas, gostei da parte da construção e então consegui interligar, agregar tudo numa só. Hoje, ou seja, eu disse isto, mas hoje em dia, se formos a pensar, muitos jovens já olham para esta profissão como uma prioridade. Sim. Para além da componente financeira, que é a que normalmente todas as pessoas falam, qual é para ti o verdadeiro plus de ser consultor imobiliário? É sem dúvida, a questão financeira, sem dúvida, é o principal, mas também nós podermos ter Flexibilidade, flexibilidade. ou seja, ou seja, mas tu não tens uma hora ou seja, não tens hora de entrada, mas também depois também não tens hora de saída, não é? Exatamente, nós gerimos o nosso trabalho consoante o nosso horário, ou gerimos o nosso horário consoante o nosso trabalho. Muitas vezes é bom, mas muitas vezes também não é Pois. muito bom. Às vezes trabalho ao domingo, às vezes trabalho ao sábado, às vezes trabalho o fim de semana todo, mas e também sinto que não trabalho desde que entrei no ramo imobiliário, porque quando se faz aquilo que se gosta, não se sente que se trabalha. Isso por acaso é uma coisa importante, que é fazermos o que realmente gostamos. Mas agora perguntar também, numa vertente de mercado. O mercado, como tu sabes melhor que eu, está cada vez mais competitivo, está cada vez mais agressivo. Como é que tu geres as emoções e como é que mantens a motivação para continuar? Essa é a parte que eu tenho mais dificuldade, gerir as emoções, porque eu tenho um problema, que eu tenho medo de errar, medo de falhar, e então o meu ano é sempre, tem muitos altos e baixos, e faço 4 5 vendas, depois tem sempre uma quebra, porque os processos acumulam-se, surge um problema ou outro, e então as minhas vendas também baixam, e por isso tem sido muito complicado gerir, as minhas emoções, e é onde tenho mais dificuldade. Tu ainda assim, quais são. Ou seja, já disseste que é complicado para ti gerir isso, mas como é que tu consegues dar sempre a volta por cima? Porque vamos a ver, tu conseguiste efetivamente dar a volta por cima em Sim. 2025 e fechaste o pódio na parte da produtividade. Sim. Eu, no ano de 2025, procurei, antes estava a ter uma ajuda de uma coaching emocional, mas no ano passado eu procurei ajuda de uma forma diferente, foi mesmo através de uma psicóloga, em que prepara a gestão de carreira. Foi fundamental para conseguir voltar outra vez ao ativo e voltar outra vez a ter vendas. Tal como o João também, o João referiu, de uma forma diferente, que, por exemplo, às vezes vocês não têm o desgaste físico, mas mental Sim, e emocional muito grande. Tu acreditas que para ser consultor imobiliário a vertente psicológica e emocional é cada vez mais importante? sim, cada vez mais importante. É fundamental. Ter ajuda, para quem não consegue gerir as emoções, realmente procurar ajuda nesse sentido, ou uma psicóloga, ou uma coaching emocional, ou algo assim desse género. Agora falando também do dia a dia, para além de algumas condicionantes, como falaste dos altos e baixos, porque isto não é linear, é sempre bastante complicado. Para além de todas estas coisas que eu acabei de referir e de alguns clientes também que possam ser assim um bocadinho mais complicados assim por dizer, quais são os maiores obstáculos que tu enfrentas, nomeadamente na parte dos imóveis? Neste momento, o maior obstáculo é nós não termos assim muitos imóveis no mercado. Basicamente, entra um imóvel no mercado, é como eu costumo dizer, são de 7 cães a um osso. São 7 visitas no primeiro dia, no segundo dia mais 7 visitas e já não há visitas no terceiro dia porque o imóvel já foi vendido. E tem sido um pouco complicado, que, mas lá está, temos que trabalhar sempre a vertente do vendedor e não do comprador. Este é o segredo do negócio.
na tua opinião, como é que se cativa e ganha a confiança de um cliente? Basicamente é falarmos um pouco de nós próprios para a pessoa perceber que nós não, efetivamente não queremos só vender a casa da pessoa, mas queremos também ajudar. E para isso passa um pouco também de falarmos um pouco de nós próprios e as pessoas perceberem que não somos só consultores imobiliários e que também somos humanos. Basicamente é isso. Agora, o ano de 2025 foi bastante positivo para ti, também para a empresa. Segue-se 2026. Que perspectivas é que tens a nível individual e também para a Salim? O meu objetivo para 2026 é fazer melhor do que fiz no ano anterior, e apostar ainda mais nas redes sociais e na parte de formações, ou seja, é recolher os frutos do trabalho desenvolvido no ano anterior. E passo além. Um, Prevejo que seja um bom ano. Acredito que vamos receber mais consultores jovens, com dinâmica, que venham para acrescentar. E basicamente acho que é isso. Obrigado, Leonardo, obrigado por este tempo. Depois desta conversa, dá para perceber que efetivamente os resultados não aparecem por acaso. Há toda uma cultura de trabalho, de sacrifício e de valores diários desta empresa. Obrigado a quem assistiu. Até ao próximo episódio e já sabe. Aqui começa a etapa dos teus sonhos.